Naquela época não havia rei em Israel. Esta é a frase que abre o capítulo de hoje. Isso preparou o cenário para uma das histórias mais sórdidas da Bíblia: estupro, assassinato, indiferença insensível e morte de uma mulher inocente. Você está no canal Bendito e o que se desenrola no restante deste capítulo mostra as profundezas da depravação a que pode afundar o homem quando ele está fora da graça de Deus. Vem comigo. A história narrada neste capítulo é de um levita que vivia numa região afastada de Efraim e que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Uma concubina era uma serva considerada como parte da família, reconhecida oficialmente como uma parceira, que normalmente tinha a função de engravidar para ampliar a família, mas não tinha o mesmo status de esposa no lar ou na sociedade. Muitos homens importantes do Antigo Testamento tinham concubinas, mas nunca vemos esse tipo de vida familiar sendo abençoado por Deus. Pelo contrário, há registros de muita confusão familiar também por causa disso. Afinal, todos nós sabemos que esse não foi o plano inicial de Deus para a família. O próprio Jesus deixou muito claro que desde o início, o plano de Deus era um homem e uma mulher para serem uma só carne para sempre. Acontece que a concubina foi infiel com o levita, cometendo adultério, e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. Depois de um tempo, o levita foi atrás dela para dizer que a perdoava e que queria levá-la de volta para casa. Quando o pai da moça viu o levita chegando, ficou muito feliz, talvez por ver o levita e sua filha juntos novamente. E, como um bom anfitrião, mostrou a tradicional e generosa hospitalidade, prolongando a estadia dele ali por 5 dias. E então ele decidiu voltar para sua casa em Siló, onde estava o santuário do Senhor, levando a sua concubina. No caminho, o levita e sua concubina decidiram passar a noite em Gibeá, na região da tribo de Benjamim, porque consideraram que ali era um lugar mais seguro para eles. Mas eles não encontraram nenhuma hospitalidade ali. Por isso se assentaram na praça da cidade com a intenção de passar a noite ali mesmo. Isso refletia muito mal na imagem do povo de Gibeá, porque Deus havia ordenado que houvesse hospitalidade entre o seu povo. E há algo de errado com o povo de Deus quando falta a hospitalidade. A única pessoa que ofereceu pousada ao levita e sua concubina foi um homem idoso da sua própria região, Efraim, que estava morando em Gibeá. A certa altura, quando eles conversavam, comiam e se distraíam, alguns homens pervertidos de Gibeá cercaram a casa, esmurraram a porta e gritaram para que o dono da casa colocasse para fora o levita, porque eles queriam ter relações sexuais com ele. Um pedido igual ao dos pervertidos que cercaram a casa de Ló em Sodoma. A imagem é clara. Durante o tempo dos juízes, os homens ímpios de Gibeá eram mais parecidos com os homens de Sodoma e Gomorra do que com o restante dos homens de Israel. Bem, os homens pervertidos foram ficando cada vez mais impacientes e violentos. O homem idoso, então, ofereceu a eles a sua filha virgem. Mas o levita se adiantou, pegou a sua concubina e a entregou para que eles abusassem dela. Veja que, embora aqueles homens pervertidos fossem claramente culpados, o levita e o anfitrião da casa também foram culpados dessa atitude perversa. Eles deveriam estar dispostos a se sacrificar para proteger aquelas mulheres e jamais ceder aos apelos violentos daqueles pervertidos. Seria possível que ele estivesse castigando a concubina por ela ter sido infiel a ele? Se esse foi o caso, então o castigo provou ser muito maior do que o pecado. Enfim, aqueles homens de Gibeá violentaram a concubina e abusaram sexualmente dela a noite toda. Quando o dia amanheceu, a mulher voltou para a casa onde o levita estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear.
Quando o levita se levantou de manhã, e eu não entendo como ele conseguiu dormir, ele abriu a porta da casa para prosseguir viagem e lá estava a concubina caída com as mãos na soleira da porta. Ele simplesmente lhe disse: "Levante-se, vamos." Mas não houve resposta. Ela estava morta. Então ele a colocou em seu jumento e seguiu a viagem. Quando chegou em casa, ele esquartejou a mulher, dividiu seu corpo em 12 partes e enviou essas partes por toda a região de Israel, pedindo justiça contra a cidade de Gibeá, da tribo de Benjamim. Se o levita tivesse ido a Siló, onde ficava o tabernáculo, e tivesse consultado o sumo sacerdote, poderia ter tratado da questão de acordo com a lei de Deus e evitado uma porção de problemas que esse caso acabou gerando. O capítulo termina expressando a reação do restante do povo de Israel àquela tragédia. Todos os que viram isso disseram: "Nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer." O pecado dos homens pervertidos da cidade de Gibeá acabou contaminando toda a sua tribo, a tribo de Benjamim. Os ânimos se inflamaram e foi difícil impedir que o fogo se espalhasse. A repercussão dessa história em toda a nação de Israel você confere comigo no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até amanhã.